Cristão, tenha sempre lembrança de Cristo. Parte 02, dia 13 de agosto de 2025. Para me aquecer ao sol de seu sorriso e me perder no brilho inefável de seu adorável semblante. Vemos então a causa do esquecimento? Vamos corar por causa disso? Fiquemos tristes por negligenciarmos tanto nosso Senhor e agora vamos atender a sua palavra? Faça isso em memória de mim, esperando que seus sons solenes possam afastar o demônio da ingratidão básica. Quando eu for levado nas asas dos anjos para morar para sempre perto de meu Senhor, para me aquecer ao sol de seu sorriso e me perder no brilho inefável de seu adorável semblante. Vemos então a causa do esquecimento? Vamos corar por causa disso? Falaremos, antes de tudo, sobre o abençoado objeto da memória. Em segundo lugar, sobre as vantagens decorrentes da lembrança dessa pessoa. Em terceiro lugar, a ajuda graciosa para a nossa memória. Faça isso em memória de mim e, em quarto lugar, a gentil ordem: fazei isto em memória de mim. Que o Espírito Santo abra meus lábios e seus corações para que possamos receber bênçãos. Em primeiro lugar, falaremos do glorioso e precioso objeto da memória. Faça isto em memória de mim. Os cristãos têm muitos tesouros para guardar no armário da memória. Eles devem se lembrar de sua eleição, escolhidos por Deus antes do início dos tempos. Eles devem estar atentos à sua extração, pois foram retirados do barro lamacento, escavados na cova horrível. Eles devem se lembrar de seu chamado eficaz, pois foram chamados por Deus e resgatados pelo poder do Espírito Santo. Eles devem se lembrar de suas libertações especiais, tudo o que foi feito por eles e todas as misericórdias concedidas a eles. Mas há alguém a quem eles devem balsamar em suas almas com as especiarias mais caras. Há alguém que, acima de todos os outros dons de Deus, merece ser lembrado perpetuamente. Uma eu disse, pois não quero dizer um ato, quero dizer não uma ação, mas é uma pessoa cujo retrato eu emoldaria em ouro e penduraria no camarote da alma. Eu gostaria que vocês estudassem com seriedade todos os feitos do Messias Conquistador. Gostaria que você se familiarizasse com a vida de nosso amado. Mas, não esqueça sua pessoa, pois o texto diz: faça isso em memória de mim. É a pessoa gloriosa de Cristo que deve ser o objeto de nossa lembrança. É a sua imagem que deve ser consagrada em todo o tempo do Espírito Santo. Andarão lado a lado com ele, ou colocarão suas cabeças em seu peito? A memória aniquila a distância e ultrapassa o tempo, e pode contemplar o Senhor, embora ele seja exaltado em glória. Gastemos 5 minutos lembrando de Jesus. Lembremos-nos dele em seu batismo, ao descer nas águas do Jordão. Ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Veja-o saindo pingando do riacho. Certamente a água consciente deve ter corado, por conter seu Deus. Ele dormiu em suas ondas por um momento para consagrar o túmulo do batismo, no qual os que morreram com Cristo são sepultados com ele. Lembremos-nos dele no deserto, para onde ele foi direto de sua imersão. Muitas vezes pensei naquela cena no deserto, quando Cristo, cansado e desgastado, sentou-se
talvez sobre as raízes retorcidas de alguma velha árvore. 40 dias que ele jejumou, ele estava faminto, quando no extremo de sua fraqueza veio o espírito maligno. Talvez ele tenha velado sua realeza demoníaca na forma de algum peregrino idoso e, pegando uma pedra, disse: peregrino cansado, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Parece-me que eu vejo com seu sorriso astuto e seu olhar malicioso, enquanto segurava a pedra e dizia: se, blasfemo-se, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se torne uma refeição para mim e para ti, pois nós dois estamos com fome, e será um ato de misericórdia. Tu podes fazê-lo facilmente. Fala a palavra, e será como o pão do céu. Dele nos alimentaremos, e tu e eu seremos amigos para sempre. Mas Jesus disse, e quão docemente ele disse isso: nem só de pão viverá o homem. Oh, quão maravilhosamente Cristo lutou contra o tentador. Nunca houve uma batalha como essa. Foi um duelo corpo a corpo, um combate de uma mão só. Quando o leão campeão da cova e o poderoso leão da tribo de Judá lutaram juntos. Visão esplêndida. Anjos estavam ao redor para contemplar o espetáculo, assim como os homens do passado se sentavam para ver o torneio de guerreiros notáveis. Ali Satanás reuniu sua força. Aqui Apolion concentrou todo o seu poder satânico para que nesta luta gigante ele pudesse derrubar a serpente da mulher. Mas Jesus era mais do que páreo para ele. Na luta, ele deu-lhe uma queda mortal e saiu mais do que vencedor. Cordeiro de Deus, eu me lembrarei de tuas lutas no deserto na próxima vez que eu lutar com Satanás. Da próxima vez que tiver um conflito com o rugido diabolos, olharei para aquele que venceu de uma vez por todas e quebrou a cabeça do dragão com seus golpes poderosos. Da próxima vez que eu lutar com Satanás, da próxima vez que tiver um conflito com o rugido diabolos, olharei para aquele que venceu de uma vez por todas. Além disso, eu imploro que você se lembre dele em todas as suas tentações diárias, se provação de hora em hora, naquela luta ao longo da vida dele pela qual ele passou. Oh, que grande tragédia foi a morte de Cristo, e a vida dele também, iniciado com uma canção, fechou com um grito. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus, por tua vitória na cruz do Calvário. Graças te damos por tudo, hoje e sempre eternamente. Amém.